Mas eu quero ter o privilégio nessa noite de apresentar para a igreja do NASP São Paulo um milagre do século 21. Aquilo que só Deus pode fazer. Eduardo, eu queria que você viesse aqui. Eduardo, fala um pouquinho pra gente desse momento que você viveu, aquilo que você entende que vale destacar nessa tua luta, nessa tua trajetória. Porque existem muitas pessoas aqui que têm lutas, e com certeza a tua vida, o teu testemunho está trazendo esperança. Divida isso com a igreja. Bom dia a todos. Como me chamo Eduardo Santos, né? E boa tarde, né? É que eu acabei ficando... Toda vez que eu vejo o vídeo ali, eu começo a minha mente viver aquilo, né? É o fuso de Manaus, Eduardo. Fica tranquilo. Isso. Você está tranquilo aqui na nossa igreja. E a guerra foi muito grande, né? Como o pastor falou ali, eu cresci dentro do candomblé. Minha vida foi lá. Se tiver alguém aqui que é ligado a algum ritual de matriz africana, sabe, quando a gente entra ali dentro, a gente faz um pacto, né? E o dia que sai, eles têm que entregar a vida, morrem. Só que eu descobri que existe uma vida além dessa, né? Que existe outro caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Que hoje eu estou aqui porque eu fui salvo por Jesus. Jesus me libertou. Não foi fácil a luta. Foi uma guerra intensa, muito grande. Eu fui perseguido pelos demônios todos os dias depois que eu tomei a decisão de aceitar Jesus. A minha esposa, o pastor até recomendou a ela me pedir em casamento para ela, porque ela queria se batizar junto com meu filho. E eu falei para minha esposa que ela ia para o inferno comigo, mas ela não ia se batizar. Eu dizia que nem Deus ia me converter, desafiava a Deus porque eu não conhecia Deus. Só que toda vez que eu estava lutando contra a minha esposa e meu filho, eu estava lutando contra Jesus. A minha esposa está aqui hoje. Levanta para que os irmãos te conheçam. Eu digo que eu sou fruto de uma oração intercessória. A igreja orou 11 meses e 5 dias, orando e jejuando. Toda a igreja dobrou o joelho. E na semana do meu batismo, que eu fui jurado de morte, que eu me matar dentro de uma quadrenal, e foi o rapaz com um punhal de sacrifício chamado cutelo. O nome que eu aprendi desde criança, usar um cutelo na mão para fazer sacrifício. 6 meses depois que eu já estava batizado, eu encontrei esse nome pela primeira vez na Bíblia, na escola sabatina, que Abraão levantou o cutelo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque era um instrumento que nem isso o inimigo quis mudar o nome. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, não importa a luta que vocês passem, que disser que ali não tem mais saída, que a porta está fechada, quem falar para você está mentindo. É um instrumento de Satanás, porque existe uma porta, e essa porta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém. Eu tenho anunciado, depois que eu me converti, estudei a Bíblia 1 ano, os espíritos me atacavam todos os dias para impedir eu de estudar a Bíblia. Eu corria para o quarto, como o pastor falou, eu botava a Bíblia na cabeça e clamava para não entrar em possessão, porque eu tinha medo de entrar em possessão e matar minha esposa e meu filho, porque eles queriam executar eles, porque eles foram culpados de me levar para Jesus, mas não foram culpados. Jesus usou eles como instrumento. Se eu quisesse meu filho feito no candomblé, eu tinha feito ele com 1 ano e 8 meses, mas eu sempre mantive meu filho afastado de lá, porque eu sabia que não era lugar para ele. Você sabe que é pegar um animal de estimação e dar assim na mão de um terreiro? Eu fui entregue para viver. Eu passei mais de 20 anos sem falar com a minha mãe. Eu achava que eu tinha sido jogado num terreiro como um animal. Mas hoje eu tenho orado por ela. Descobri, depois que eu estava batizado, pastor, assim que saiu para o Vai Verde, em fevereiro de 2018, um pastor ligou e disse que meu pai era a ovelha dele. Meu pai já era diácono há 7 anos.
Olha como Deus já estava cuidando da minha família. A minha irmã, que era meu braço direito no candomblé, hoje é adventista, e eu tenho agora mais a filha dela de 7 anos, que é aventureira. E ela que está levando a minha mãe para a igreja. E a minha mãe está estudando. A minha esposa deu estudo bíblico, mas não terminou e falta 4 estudos. E eu tenho orado para Deus tocar no coração dela e ela se entregar. Só que ela disse que depois que eu me batizei, ela disse que para ela tinha encerrado o candomblé, o espiritismo. Mas para mim ainda não encerrou, porque só vai encerrar quando ela decidir se entregar de vez para Cristo Jesus e se batizar. Eu creio muito no poder do batismo, pastor, porque eu era todo o tempo acompanhado pelo sentinela, um espírito, que ficava 24 horas nos meus pés. Mas no dia que eu me batizei, que eu fui para casa, depois de uma semana em jejum, só bebendo água, porque tentaram me matar, tentaram me executar. Foi uma guerra muito grande. A ameaça dos líderes de candomblé do Brasil todo me ameaçavam de morte. Eu e minha família, eu andava escondido, andei mais de quase 2 anos escondido, sem telefone, para ninguém entrar em contato, porque eu podia cair numa armação e ser executado, porque já tinha saído ordem para a execução. E Deus não permitiu, e eu passei a testemunhar. No dia do meu batismo, eu fiz um voto com Deus, ali dentro do quadrinal, em frente de todos os pastores, para onde Deus me levasse eu ia testemunhar. Falei para os pastores ali na quadrinal, pastor, que eu disse que eu não era homem de ficar sentado no banco da igreja, então eu ia para trabalhar na seara. E hoje eu vivo trabalhando na seara, eu vivo nas ruas pregando com o megafone do Apocalipse. Agora tem o carro do Apocalipse, testemunhando, participando de evangelismo, estando na missão 24 horas. Eu virei um missionário em tempo integral, 24 horas, porque eu creio que Jesus está voltando. E quanto mais gente souber da volta de Jesus, e souber que Ele é o único caminho e a única verdade, e ela se entregar, ela vai se encontrar com Ele nas nuvens do céu. Mas também eu não quero ir sozinho. Por isso que eu tenho feito isso. Já chegou até um irmão comigo, me brigou uma vez, dentro da igreja, porque aquilo que eu estava fazendo com o megafone na rua, não era coisa de adventista, era coisa de pentecostal. Eu digo, então eu sou um pentecostal adventista que anuncia as 3 mensagens angélicas. E só dependente químico, no estado do Amazonas, já foram 17 que se entregaram. 15 mães de santo do candomblé do Brasil todo, hoje estão na igreja. E isso é mérito de Deus. Então eu faço um apelo a vocês também. Não fique sentado no banco. Vocês são missionários disfarçados do trabalho de vocês. Acabou as férias de vocês aqui também. Vamos anunciar esse evangelho. Jesus está voltando. Fala um pouquinho o lugar que você adorou o mal. O que tem lá hoje? Eu tentei vender. Todos tentaram comprar várias vezes. Quando eu ia para o cartório era pai de santo, querendo comprar para reativar. Um dia eu estava indo para o PG. Tinha conversado com Deus que eu não aceitava vender mais para o candomblé, porque a minha família morava do lado. E eu estava no carro, a minha esposa saiu no supermercado para comprar um melão e eu ia estar indo para um pequeno grupo. Fiz parte de 2 pequenos grupos. É muito importante também o pequeno grupo na vida de um cristão. E ali eu vi uma voz que falou comigo: Eduardo, dou o terreno para a igreja. E eu disse, tá bom, Senhor, eu vou doar, porque Satanás quer comprar. Que o Senhor está falando para doar, porque é Deus. E eu doei o terreno para a igreja, e hoje é uma igreja que já tem alcançado muitas pessoas. Eduardo, uma das coisas que a gente vê nessa história é que o inimigo começou a trabalhar para destruir a sua família, matar, acabar com a sua família. A primeira vez que eu me encontrei com você, eu fiquei apreensivo e com um pouco de medo do que poderia acontecer, porque você ainda não era batizado. Em 2017, essa nossa igreja aqui tem um ministério muito lindo chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo. Tem alguém aí do ECC? Deixa eu ver as mãos. Olha aí, vários são aqui do ECC. O ECC de Manaus, ele foi fundado por esta igreja. O ministério do ECC, nós já estivemos lá por 12 vezes em Manaus. E em 2017, nós estávamos fazendo ali na selva amazônica um ECC. E o Eduardo foi ao ECC, mas ele não era batizado ainda.
E ao final do encontro, ele então começou a relatar a experiência dele. Agora, eu fiquei muito apreensivo, porque ele estava contando ainda uma coisa recente que estava surgindo na vida dele, que era o Evangelho. E ele tinha assim um domínio muito grande, uma intimidade, poderíamos dizer, com espíritos, e nós ficamos assim apreensivos naquele momento que você contou a experiência. Mas no final da sua experiência você diz: onde é que está o pastor aqui? Quem é o pastor aqui? O pastor Ricardo: sou eu. Pastor, eu quero me batizar sábado que vem na sua igreja. E aquele momento para nós foi assim uma coroação muito grande, porque nós vimos: Deus está defendendo as famílias. E hoje eu me alegro muito de ver você trabalhando pelas famílias, trabalhando pela igreja. E eu vejo que 8 anos depois, o seu fervor não se apagou, e você está firme, anunciando, mais do que todos nós talvez, de uma maneira integral, a volta de Jesus. Nós nos alegramos muito com você aqui nessa tarde. Pastor, eu trabalhava também na área de família no Candomblé, mas era destruindo a família. As pessoas pagavam, destruía muito rápido uma família. Mas todas aquelas famílias que foram destruídas naqueles 30 anos, nenhuma delas estava em Cristo Jesus. Mas aconteceu algumas situações que quando ia fazer um serviço para uma pessoa, o Espírito dizia: não pode pegar, essa pessoa é protegida. Na época eu achava que ela era protegida de outros terreiros, mas não é. Protegida de Cristo Jesus. E quando eu fui para o ECC, irmão, aquele dia eu vi Deus dando uns tapas na minha cara, né? Que eu falo para todo mundo: Jesus dava só assim. Tá vendo, Eduardo? Tu destruir a família, agora tu vai participar desse ministério para ajudar a construir família. E até hoje faço parte do ministério do ECC. Lá em Manaus, só com venda de DVD, porque na época ainda vendia os DVD, agora não vende mais. Eu consegui levantar recurso para batizar, para casar 27 casais, para que eles se batizavam, que já tinham aceitado Jesus no evangelismo, mas não podiam se casar porque não eram batizados. O dia que vocês forem na Amazônia, vocês vão ver que vocês foram fazer missão ribeirinha, são pessoas muito humildes. Então, R$250, 200, que tem um desconto, mas é muito dinheiro ainda para pagar um casamento. E é muito pouco ainda aquilo que eu fiz, né? E eu continuo fazendo. Quando eu vejo um casal que está desunido, eu vou lá deixar a mensagem e falar do amor de Jesus. E a gente tem que ir aonde Deus mandar. Eu estou num prédio lá em Foz do Iguaçu, estou pregando o evangelho no prédio todo, entendeu? A irmã que estava aqui pregando, a Osana, falando que o pai dela, né? Eu sou teu pai, irmã Osana, que eu não sei que ela está aqui. Eu vivo na rua. Quando eu vim para São Paulo da outra vez, passar 2 meses, eu ia todo dia, me perdia no metrô. A Adriana Maia perguntava, que está aqui perto: irmão, o que aconteceu? Eu digo: me perdi no metrô. Depois na terceira viagem que eu vim, que eu fui falar para ela, eu pegava o metrô e ia até no final da linha para conversar com as pessoas, para pregar Jesus. E pregar Jesus no metrô, na rua, por todo canto, na Cracolândia, na Sé. E esse amor é tão grande, pastor, que eu não paro. Eu sou uma Bíblia ambulante, anunciando, porque eu quero que Jesus volte, mas eu não quero ir sozinho. E o que está faltando? Vocês também se encher do seu Santo Espírito, ir lá fazer o ID que Jesus mandou. Ele deu um ID, ele não disse que der, ele disse: vai e prega o evangelho. Vocês ainda não entenderam isso? Eu entendi. E é isso que eu quero. Não vejo a hora de Jesus vir nas nuvens do céu. E Ele vai vir com grande poder e grande glória, meu pastor. E eu quero estar lá para abraçar cada um de vocês. E que tiver alguém aqui que ainda não tomou uma decisão e está do lado de lá, acha que não tem saída, venha para cá. Jesus é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o nosso libertador. Ele que me tirou do cativeiro e vai tirar vocês do cativeiro também. Eu creio nisso, porque aquele que dá testemunho dessas coisas sempre diz: eis que venho sem demora. Então vem, Senhor Jesus. Maranata. Antes da gente terminar, quer falar uma coisa antes? Queria louvar a Deus também pela vida da tua esposa, que eu imagino tudo que você passou, e você continuou firme, continuou com o marido, continuou acreditando,
Quando talvez qualquer outra pessoa pudesse desistir, você continuou, ficou do lado dele. E que bom que ele está com Deus agora. E que Deus abençoe vocês. Levi, antes da gente fazer uma oração, quer dizer alguma coisa? Nós só temos que agradecer esse testemunho vivo da atuação de Deus na vida dessa família. Você ficou um bom tempo ali em Manaus, e Manaus é um dos lugares mais carentes de restauração de famílias. Quando nós fomos para lá para fazermos o ECC, nós tivemos várias adversidades e não podíamos entender. Mas logo quando começou lá o ministério, nós entendemos a necessidade que aquele local tem para a restauração de famílias. E Deus restaurou a família de vocês. Olha que bênção que você é hoje para Deus, nas mãos de Deus, trazendo tantas pessoas aos pés de Jesus por esse testemunho forte. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu não posso terminar sem fazer um apelo. Será que tem alguém aqui nessa tarde que está precisando de uma oração especial? Eu vou pedir para o Eduardo fazer uma oração agora para terminar. Ele veio de longe, e ele veio aqui para dizer para todos aquilo que há uma saída. Existe alguém aqui nessa tarde que está precisando de um milagre, está precisando que o impossível se torne possível. Eu queria que você viesse aqui perto da gente. Levanta de onde você está. Se você está precisando de algo impossível, de um milagre, de algo que você não está conseguindo lidar, de alguma coisa que você não está conseguindo resolver, está tirando teu sono, está te angustiando, está te deprimindo. Você veio aqui nessa tarde dizendo: Deus, faz alguma coisa, me diz alguma coisa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o mesmo Deus que mudou a vida do Eduardo, a vida da esposa, do filho, está aqui nessa tarde. Pode vir, em nome de Jesus. Eduardo, as pessoas estão aqui porque precisam de um impossível, precisam de respostas, precisam de um milagre. Um mundo de lutas, desafios pode estar na mente. Algumas estão em pé. Todas precisamos do Senhor, todos. Eu queria que você orasse com todo o seu coração, para que o Deus que mudou sua vida, que tem te usado, que tem te protegido, possa fazer o mesmo na vida de todos que estão aqui. Vamos orar? Querido amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesse momento estou aqui para testemunhar e para te agradecer por ter me trazido até aqui, Senhor, porque eu tenho certeza que tem alguma pessoa aqui, Senhor, que quer também ter esse encontro contigo, assim como eu tive. Até mesmo que já são adventistas, que estão esfriando, Senhor. Que o Senhor aqueça ele, Senhor, que ele possa se despertar e ter a certeza que o Senhor está às portas para vir nos buscar. Senhor, o Senhor sabe como o inimigo tem trabalhado, Senhor, através dos instrumentos dele, que eu digo que são um caráter de Satanás, são a ira, prostituição, são vários, Senhor, várias ferramentas do inimigo. Mas que os irmãos aqui possam hoje, Senhor, entregar a tua vida a Ti e receber o fruto do Espírito Santo, Senhor, que eles possam ser missionários em tempo integral também, Senhor, para Ti por toda a eternidade. Aqueles que estão com os filhos nas drogas, Senhor, pessoas na UTI. Eu intercedi tanto, Senhor, por 3 casais. Um saiu da UTI, pegou alto, mais 2 dormiram no Senhor. Mas ali não terminou, não foi o fim, Senhor. É só o começo. Porque quando o Senhor vir, vai ressuscitar, não só eles. Mas aqueles que estão aqui, Senhor, com familiares, que nenhuma irmã pediu oração pelo seu filho que está nas drogas. Senhor, não só nas drogas, mas em todo tipo de idolatria, Senhor, que te afasta de Ti. A Tua palavra diz que o Senhor abomina a idolatria e culto a ídolo. É como pecado de feitiçaria. Que eles possam deixar, Senhor, se voltar para Ti. Cure, Senhor, cada um deles, assim como o Senhor tem me curado. Transforme a nossa vida, mude o nosso caráter, faça que a gente se torne pessoas íntegras, reta, temente a Deus e que se desvia do mal.
Peço também as suas mãos, essa mão que sempre amaldiçoava as pessoas. Hoje eu levanto para pedir bênção sobre elas, porque está escrito na tua palavra. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Porque está escrito na tua palavra, Senhor, para aqueles que não querem saber de ti. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. E o Senhor vai dizer: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito e entre na cidade pelas portas. Aqui eu te apresento todos, Senhor, que eu quero ver na porta, para entrar na cidade santa juntamente comigo. Que nenhum se perca, Senhor, mas que todos tenham o direito à vida eterna. E que eles também não desistam dos familiares deles, Senhor, porque o que é impossível aos olhos humanos, para ti, aos olhos de Deus não é, Senhor. Por isso estou aqui hoje. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos. Com o coração cheio de gratidão e na certeza que o Espírito Santo se faz presente no nosso meio, eu convido a vocês a ficarem em pé. Vamos juntos adorar esse Deus que está atento ao nosso clamor. Um Deus de perto e não de longe. Um Deus que não muda e que é fiel. Todos juntos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. E só a igreja louva. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Todos juntos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos sempre atendem